Oi gente, tudo bem? Bom, se você assistiu meu último vídeo, você sabe que eu moro aqui nos Estados Unidos há 7 meses. Eu sou au pair, moro aqui na cidade de Winchester, em Massachusetts. Bom, o nosso tema de hoje é inglês. A questão de estudar inglês aqui fora. Como funciona. Em primeiro lugar, eu queria dar um recadinho para as au pairs, assim, um conselho. Gente, se você está se preparando para vir ser au pair, eu sugiro que você não venha sem nada de inglês. É claro que é praticamente impossível vir sem nada hoje, porque as agências têm um teste de inglês. E se você não passa, significa que vocês precisam estudar um pouco mais. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente tá vindo pra cá, cuidar de criança, você precisa entender o que os pais recomendam. Se de repente sua criança tá doente, tá passando mal, tá com algum sintoma, você precisa entender. Claro que você vai me falar, Renata, mas existe o Google Tradutor, existem vários tradutores. Ok, mas na dinâmica do dia a dia, não é sempre que você vai poder usar o tradutor, não é sempre que você vai estar com o celular por perto, não é sempre que você vai ter tempo, entendeu? Então é bom que a gente tenha um inglês aceitável, consiga se comunicar, se entender. E uma dica é você sempre pedir para a família te mandar as recomendações por mensagem, porque daí você tem a oportunidade de ter certeza que você entendeu corretamente, que daí você consegue traduzir palavrinha por palavrinha. Mas é isso, gente. A dica para as au pairs é essa, tá? Mesmo se você já fechou o match, se você tá no processo e passou nas provas de inglês da agência, eu sugiro que você se dedique bastante. É claro, você vai me falar, Renata, mas a gente tá indo aí pra aprender. Óbvio, a gente tá vindo pra aprender. Mas o intercâmbio de au pair é vendido muito como uma oportunidade de estudo aqui no exterior. Tá, não deixa de ser, mas também não é exclusivamente assim não, viu? A gente vem aqui e a gente trabalha também. E a gente trabalha 45 horas por semana. Nem sempre você vai ter tempo de estudar durante a semana. Nem sempre você vai ter tempo de estudar o quanto você gostaria. Então é um intercâmbio muito mais voltado para a imersão cultural que a gente tem aqui com a família e com, né, o país, tá? Nem sempre você vai ter tempo de estudar o quanto você desejaria. Eu, por exemplo, estudo durante os sábados, porque durante a semana eu fico um pouco difícil, eu não moro tão perto da faculdade, das escolas. Claro, poderia ir, mas pra mim fica um pouco cansativo, porque o meu menino é bem ativo. Tem dia que ele tem algumas atividades, e aí a gente acaba se cansando. Chega no final do dia, o que você quer fazer? Descansar. Às vezes eu vou pra academia também, a gente tem que tentar manter um ritmo de qualidade de vida. E nos meus horários, isso até é possível, mas vai ter menina que vai trabalhar o dia inteiro direto. Eu tenho amigas que trabalham o dia inteiro, chegando no final do dia, realmente, gente, você vai estar muito cansada. Aí você vai falar, mas no Brasil a gente trabalha, estuda, faz N coisas e consegue. Tá, mas aqui você tá num país diferente. Você tá. O au pair é uma coisa assim que você tem que ser muito flexível para as famílias, né? Então. Mas enfim, o foco não é esse, mas eu só queria dar essa dica mesmo, de se dediquem, tá? Pra chegar aqui, conseguirem entender pelo menos. E aos poucos, é claro, vocês vão traduzindo as palavras, vão descobrindo, vai melhorando, a gente vai melhorando mesmo com o tempo, tá? Mas assim, só chegar, tentar entender. Eu tive muita dificuldade no começo, porque tem famílias que não têm tanta paciência. Eles querem uma au pair, mas acredito que, assim, claramente é por causa da mão de obra barata. Não é porque eles têm paciência e fazem questão de ter um intercambista em casa. Não é, tá? Então, também, na hora de escolher sua família, tenha muito cuidado. Não faça como eu. Escolhi a primeira e acabei, né, tendo que mudar. Mas, enfim, é isso, gente. Se prepare, escolha bem a sua família. E depois que fechar o match, não relaxa não, tá? Continua treinando inglês. Bom, agora sobre a experiência de estudar aqui no exterior. O importante, o legal, assim, o mais interessante é que você não tem a possibilidade de dizer, por exemplo, Teacher, excuse me, how can I say travesseiro in English? Porque ele não vai saber o que é travesseiro. Eu tenho, assim, um professor muito culto, ele lecionou anos na Espanha, então ele entende bastante de espanhol e algumas palavras, claro, são similares. Mas eu tento não me apoiar nisso e, assim, o interessante é que a gente se vira, tá? Você quer descobrir uma coisa, você quer entender alguma coisa que você não entendeu, descobrir uma palavra nova, a gente se vira, usa tradutor
O que o ideal, na verdade, é procurar no dicionário. Mas às vezes a gente tá com pressa, acaba usando tradutor. Mas assim, o interessante é que, pelo menos em sala de aula, você não tem a possibilidade de usar aquelas muletas que são as possibilidades de falar palavras em português com os professores e também com os colegas. Eu tenho um colega brasileira na minha sala, às vezes a gente conversa português para o professor chamar atenção, é uma coisa que a gente tem que definitivamente extinguir, assim, pelo menos em sala de aula. Não vou dizer que você não pode ter amigos brasileiros durante o seu intercâmbio, não, para com isso aí é preconceito, xenofobia, ridículo isso, mas pelo menos em sala de aula tenta focar 100% e conversar, né, com o professor, com os colegas, tudo em inglês. Então eu acho que esse é assim o maior desafio. E, por exemplo, a minha família também não fala português, eles não falam nada. Então, se eu quero fazer alguma coisa, falar alguma coisa, ainda bem que eles têm paciência, mas é aquela coisa mesmo, você tem que se dedicar, você tem que tentar se virar, porque eles não vão entender o que você tá falando, né? Então eu acho que esse é o melhor ponto de você fazer inglês aqui fora. É muito legal também você ter uma experiência no Brasil com inglês, seja com professor particular ou seja em sala de aula, porque chegar aqui também sem saber nada é bem complicado. Óbvio que eu não vou mentir pra você, dá muito bem pra você viver aqui falando, tipo, 3 palavras em inglês, assim, porque pelo menos na região onde eu vivo, existem muitos imigrantes, principalmente latinos. Então, em lugares públicos, é muito comum você ver traduções das palavras, das expressões, de frases importantes em espanhol, o que facilita pra gente também, porque, como eu já disse, algumas palavras são similares. Por exemplo, no caixa eletrônico do meu banco, eu tenho a opção de escolher inglês ou espanhol. Se eu tô com pressa, vai no espanhol, gente. Eu sei que é totalmente errado, mas acontece que às vezes a gente precisa, né, tá correndo, tudo, mas aos poucos a gente vai com a prática, a gente vai se liberando desses vícios aí, né, dessa correria, dessas coisas que a correria faz a gente fazer. Mas, então, não adianta nada também você passar aqui 12 meses e não se dedicar. O que eu sempre digo é que o aprendizado vai depender muito do seu empenho e da sua dedicação. Eu fico 12 meses aqui, mas apenas 3 eu estou estudando, porque é o que eu preciso para ganhar os meus créditos, é o que o meu dinheiro também permite, porque eu também tenho os outros objetivos e outros apontamentos. Então, se você observar, eu só tô 9 meses aqui no convívio, 3 meses estudando. Então, aí você vai falar, nossa, mas aí você estudou 3 meses, foi o suficiente? Esses 9 meses no convívio também me ajudaram muito, mas me ajudaram com vocabulário. Agora, gramática, o inglês coloquial correto, a gente aprende em sala de aula. E aí também eu perguntei pro meu professor a questão de sotaque, o accent. Isso é importante, porque a gente tem uma fonética diferente, né? A gente pronuncia as palavras de um jeito diferente. Letras como X, R, S, T. Por exemplo, meu nome é Renata. Meu menino me chama de Rinara. Minha família me chama de Rinara. Outra pessoa totalmente diferente, mas ok, eu sei que sou eu. Mas isso é um exemplo de que as palavras mudam, né? Por causa do accent, né? Por causa da fonética deles também. E ele me disse que dentro do próprio país existem vários sotaques, assim como no Brasil a gente tem vários sotaques, né? E se você aprende o português apenas com o pessoal de São Paulo, quando você for pro Nordeste, por exemplo, você vai ter dificuldade de entender. E é o que acontece com a gente aqui, e até com eles mesmos. Ele tava me falando que, por exemplo, o pessoal do Texas, que eu tenho muita dificuldade de entender, até pra ele é complicado. Mas se você tem aqui um extremo de inglês aqui, um extremo de inglês aqui, e você chegar aqui e conseguir pronunciar pelo menos as palavras corretas e ser entendido, tá bom, entendeu? Então não precisa você falar um inglês perfeito sem sotaque nenhum, até porque isso é praticamente impossível, você pode viver anos aqui e ainda não conseguir. Mas o importante é que você procure pronunciar as palavras corretas, saber a estrutura gramatical das suas frases, né? Porque às vezes eu me vejo falando inglês que nem um estrangeiro que tá no nosso país e não consegue conjugar os nossos verbos, né? Eu quero beber água. Me sinto assim às vezes. Então,
Pra eles, o que importa é a gente conseguir ser entendido, assim como a gente entende. Se um estrangeiro falar eu quero beber água, a gente vai entender. Então, o importante é ser entendido. Mas o ideal é que a gente consiga falar corretamente, né? Até porque se você trabalhar numa empresa, você vai precisar escrever e-mails, você vai precisar se comunicar por telefone, e no mundo dos negócios, fica complicado você não ter o inglês, pelo menos, coloquial aceitável. Então, assim, a questão do sotaque, tá tudo bem. Mas a estrutura gramatical, você saber as regras, saber como escrever, saber como montar a sua frase, isso é fundamental, é bem importante. É claro que a gente vai ter palavra que a gente vai ter muita dificuldade para pronunciar. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade para pronunciar duas palavras. Screw, que é esquilo, que até hoje eu não sei se pronuncio correto, e towel, que é toalha. Gente, ó, são palavras, entre aspas, screw é mais difícil, mas são palavras bobas e assim, eu tenho muita dificuldade de falar. Então a gente sempre vai ter uma dificuldade. As pessoas também não são 100% radicais, elas vão compreender, mas se você se empenhar e dedicar, vale muito a pena essa experiência de estudar o inglês aqui no exterior. Eu, quando vim falar, não vou estudar inglês no exterior, já tô indo pra fazer intercâmbio, eu vou aprender do dia a dia. Ignorante eu era. É muito importante você entrar numa sala de aula, sentar na cadeirinha, minha filha, ou meu filho, e prestar atenção no que o teacher tá dizendo, ler o seu livro, fazer as tarefas, escrever, ler. Isso é muito importante. Dicas, ouvir músicas. Isso é bem clichê, mas é bem legal. Ajuda muito ouvir música, assistir seriados e filmes, nem que você coloque a legenda primeiro em português, depois você passa colocando a legenda em inglês. Vai ter um dia que você não vai mais precisar de legenda, certo? Eu ainda preciso de legenda porque eu não sou muito de prestar atenção. Eu fico mexendo ali no celular, aí eu não consigo focar no listening. Mas a gente vai evoluindo e tudo, como eu sempre digo, vai depender da sua motivação e do seu empenho. Então, se você está motivado, não interessa se vai passar 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano aqui. O importante é, você não vai sair fluente. Quanto mais você estudar, melhor vai ser pra você. Mas, independente do tempo que você ficar aqui, se você for empenhado no seu aprendizado, você vai conseguir sair daqui, tipo, muito, muito, muito melhor do que você chegou. E vai conseguir levar para o Brasil, além de uma cultura muito rica dos americanos, que a gente, depois eu vou até fazer um vídeo sobre isso, a gente aprende um pouquinho errado, você também vai aprender a falar um inglês que vai te favorecer, principalmente no seu campo profissional, né? Que eu acho que é o que a maioria das pessoas vem buscar aqui, é aprender o inglês para depois aplicar no mercado de trabalho. Então, gente, venha, boa sorte e se empenhem, tá bom? Um beijo. Espero que as dicas tenham ajudado um pouquinho vocês. Tchau, tchau!